Aí, pessoal, estamos retornando aí para direito civil, responsabilidade civil, do quarto semestre do dia 26 de outubro de 2020, né? Que agora é a segunda parte da nossa aula. Bom, pessoal, e a gente estava estudando, então, os elementos da responsabilidade civil. A gente viu que a responsabilidade civil exige aí a presença de 3 elementos, né? A conduta, o nexo de causalidade e o dano. Né? E nós já estudamos a conduta, já estudamos o nexo de causalidade e estamos estudando agora o dano. A primeira observação que a gente fez referente ao dano é que existe uma posição minoritária da professora Giselda Hironaka, que entende aí que o dano não é propriamente elemento da responsabilidade civil, porque a responsabilidade civil ela já existe antes mesmo do dano, né? E o dano, então, ele seria pressuposto da indenização. Seria pressuposto da indenização. Mas essa é uma posição minoritária da professora Gisela. E aí nós estávamos estudando os elementos ou requisitos do próprio dano, né? O que precisa ocorrer para que a gente tenha um dano e, mais que isso, que tenhamos um dano passível de indenização, passível de ser indenizado, né? Mais que passível, né? Com obrigação, na verdade, né? De ser indenizado. E a gente viu que o dano trabalha aí com 3 elementos internos ou 3 requisitos para que seja um dano juridicamente relevante, um dano passível de indenização, que são a violação de um interesse jurídico material ou extramaterial, patrimonial ou moral, a subsistência do dano ou a certeza do dano. E aí, pessoal, para dar continuidade, então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né, para a gente, então, analisar cada um desses 3 elementos do dano, né, tornando um dano juridicamente relevante, um dano passível de indenização. Olha lá, pessoal, o primeiro elemento é a violação de um interesse jurídico material ou extramaterial, também chamado de extrapatrimonial, ou o nome, né, mais usual aí de moral, de dano moral. Bom, e esse primeiro elemento aqui, esse primeiro requisito, vai permitir que a gente estude as espécies de dano, né, de danos, né, as espécies de danos previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Bom, pessoal, e a gente tem 2 espécies maiores, né, 2 espécies maiores. Aí, primeira espécie é o dano material e a segunda espécie, então, é o dano extramaterial, né? Vamos colocar aqui, extramaterial ou extrapatrimonial. Bom, pessoal, vamos começar pelo dano material, que é o dano mais simples, né? Ou pelo menos mais fácil de visualizar. Não sei se é mais simples, né? Mas pelo menos mais fácil de visualizar. O dano material. Pessoal, o dano material nada mais é do que a violação, né, de um bem material, né? Ou seja, de um bem com existência própria e tangível, né? Dano material é violação de um bem material, ou seja, de um bem que tem existência própria e tangível, né? Por exemplo, bens imóveis, né? Bens imóveis, como, né, um terreno, uma construção, né, como casa, prédio, né, apartamento, né, estabelecimento comercial, né, e, claro, bens móveis, né, bens móveis, como dinheiro. Dinheiro é um bem móvel, né, dinheiro é um bem móvel. Um título, né, um título como uma letra de câmbio, né, um título como uma letra de câmbio, né, um cheque, uma nota promissória, né,
um cheque já falei, né? Então, uma duplicata, né? Que mais? Ações, né? Veículos, né? São bens móveis aí, né? Entre outros também, né? Então, o dano material, ele incide, né, sobre a violação de um bem material, né, um bem com existência própria, um bem tangível. O que é tangível? Que pode ser tocado, que pode ser segurado, né, tem existência material a ponto da gente poder tocá-lo de fato aí. Eu coloquei alguns exemplos, né, de bens imóveis e bens móveis, né? E a violação, né, seja a destruição completa, ou seja uma destruição meramente parcial de um desses bens, né, materiais, imóveis ou móveis, gera dano material. Bom, agora, pessoal, dentro desse gênero aí que a gente chamou de dano material, porque é a violação de um bem material, nós temos duas espécies, né? Nós temos duas espécies de danos materiais. Então, vou colocar aqui, ó, espécies de danos materiais. Nós temos duas espécies de danos materiais. Os danos materiais, eles podem ser dano emergente ou então eles podem ser lucros cessantes, né? Então, dano material pode ser danos emergentes ou então lucros cessantes. Pessoal, dano emergente, né, num conceito bem simplificado aí, simplista, dano emergente é tudo aquilo que ou as, né, vítimas efetivamente perderam. Ou seja, elas já tinham o bem, né? E em razão da conduta e do nexo de causalidade, vieram a perder o bem, né? Vieram a perder o bem. Então, no dano emergente, as vítimas já tinham o bem, mas em razão da conduta ou e do nexo de causalidade, elas vieram a perder o bem. Tinha, mas perderam. Tudo que as pessoas tinham, mas vieram a perder em razão da conduta, a gente chama de danos emergentes, né? E lucros cessantes, pessoal, lucros cessantes é tudo aquilo que a vítima deixou de ganhar, né, em razão da conduta e do nexo de causalidade. Ou seja, olha só, a vítima ainda não tinha, mas iria receber no futuro. Porém, em razão da conduta, e claro, nexo de causalidade, a vítima restou impedida / impossibilitada de vir a receber o quanto receberia no futuro, né? Receberia no futuro. Então, lucro cessante é tudo que a pessoa ainda não tinha, mas que sim, viria a receber, porém, em razão da conduta, ela foi impedida de receber. Né? E essa é a grande diferença, então, dos danos emergentes e dos lucros cessantes. No dano emergente, a pessoa já tinha e perdeu. No lucro cessante, a pessoa ainda não tinha, mas viria a ganhar. Porém,
ela acabou sendo impedida de vir a receber esse bem ou esse valor, né? Configurando, então, lucros cessantes. Dano emergente refere-se, portanto, a um ato passado, que é a posse ou propriedade do bem, e lucros cessantes refere-se, então, a um ato futuro, que é o recebimento de um bem e que restou impedido de fazer. Pessoal, essas duas modalidades, né, de dano material, dano emergente e o lucro cessante, elas são claramente cumuladas, né? É possível que, diante de uma mesma conduta e de um mesmo nexo de causalidade, resulte tanto dano emergente quanto lucro cessante, né? Por exemplo, aí, acidente de trânsito, né? Por exemplo, acidente de trânsito, né? Então, veja só, eu estou dirigindo, eu estou pilotando a minha moto aí na cidade, e aí vem, né, um professor bem velhinho aí, lá de Fernandópolis, né, aposentado recente aí, já não enxerga mais nada e passa pelo pare, né, passa reto pelo pare e acaba, então, atingindo a minha moto e me derrubando no chão, né. A moto, ela caiu, arrastou no asfalto e bateu na sarjeta, ficando completamente destruída, né? E eu caí no chão, né? Eu caí no chão e acabei quebrando as duas pernas, né? Acabei quebrando as duas pernas. Ou pior, bati a cabeça e fiquei em coma, né? Fiquei em coma. Olha só, pessoal, de cara a gente vai fazer uma análise material. E olha só, como eu já tinha a moto e a moto ficou completamente destruída, eu perdi a moto, né? Eu perdi a moto já era, eu perdi a moto. E então eu sofri dano material em relação à moto, na modalidade de danos emergentes, porque eu já tinha a moto e eu perdi. Então eu vou poder pleitear contra, né? Pleitear do causador do acidente, dano material emergente no valor da moto. Bom, e como eu quebrei as duas pernas, eu tive que fazer tratamento médico aí referente a essas duas pernas. Eventualmente, se foi fratura exposta, cirurgia, se não foi, ao menos a colocação do gesso, né, por um determinado período de tempo, né, e eu vou ter gastos com esse tratamento médico. Eu vou ter gastos com esse tratamento médico. Eu vou ter que tirar dinheiro da minha poupança para pagar esses tratamentos médicos aí. Então, eu vou estar perdendo também dinheiro referente ao tratamento médico, né? O tratamento médico, então, também é dano material na modalidade de danos emergentes, porque eu tenho dinheiro na poupança, não tenho, né? Professor, tudo quebrado, eu não tenho, né? Mas vamos supor que eu tivesse, né? Eu tiraria o dinheiro da poupança para pagar o tratamento médico. Então, eu estou perdendo dinheiro, né? Isso também esse tratamento médico também é dano emergente. Agora, veja, além de ter quebrado as duas pernas, eu fiquei em coma. E tendo ficado em coma, eu não posso trabalhar. E aí? Que se eu não trabalho, eu não recebo, né? Eu sou advogado, profissional liberal. Se eu não trabalho, eu não recebo, né? E se eu não trabalho, eu não recebo, eu vou deixar de ganhar determinadas quantias aí, né? Vou deixar de ganhar determinadas quantias. E se eu ainda não tenho e vou deixar de ganhar determinadas quantias, porque eu não trabalho, eu vou deixar de ganhar numerário, né? E deixar de ganhar numerário configura lucros cessantes. Então, eu vou poder, além do dano material emergente, pelo valor da moto e pelo tratamento médico, eu vou poder pleitear também, porque por eu ter ficado em coma e não ter podido trabalhar, lucros cessantes, correspondente aí aos honorários, né, aos salários, né, à remuneração que eu viria a receber caso eu estivesse trabalhando pelo período em que eu não pude trabalhar, né? Isso configura, então, lucros cessantes, né? Lucros cessantes aí.
Eu tive um caso, né, que foi justamente esse, de um acidente de moto, né, e o motociclista, meu cliente, ele era mototaxista, né, ele era mototaxista, e ele precisava trabalhar com a moto para poder receber, né, e ele não chegou a ficar em coma, mas ele quebrou as duas pernas, uma delas teve fratura exposta, e aí teve que colocar aquela gaiola em volta da perna, e evidentemente ele não podia andar de moto, né? Ele ficou uns 4 a 5 meses aí sem conseguir trabalhar, né? Foi até pouco, né? E a gente pleiteou, então, além do valor da moto e além do tratamento médico, esse período que ele ficou afastado do serviço em razão do acidente de moto. Isso chama-se lucros cessantes, né? Então veja que de um mesmo fato, e ainda fazendo uma análise meramente patrimonial, né, material, nós temos, né, normalmente nós temos essa dupla modalidade de indenização material, né? A gente tem os danos emergentes, que é tudo aquilo que a pessoa já tinha e veio a perder, e a gente tem também os lucros cessantes, né? Que é aquilo que a pessoa ainda não tinha, viria a receber, né? Num juízo futuro aí, mas em razão da conduta, em razão aí do fato gerador da responsabilidade civil, essa pessoa não conseguiu receber o que ela receberia, o que já lhe era de direito, configurando então os lucros cessantes. Pessoal, quem diz isso para a gente, né? Quem diz isso para a gente, se eu não me engano, é o artigo 402 a 404 do Código Civil. Vamos pegar, esses artigos são interessantes, né? Vale a pena a leitura. Aí, vou pegar o Código Civil aqui, né? E a gente, bem devagarzinho, computador, Código Civil, né? Vamos pegar o Código Civil, a gente analisa esses artigos 402, né? E seguintes, eles que vão definir para a gente quais são as modalidades de dano. Aí, olha só. É o 402 mesmo. Olha lá. Salvo exceções, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, né? Abrangem. Além do que ele efetivamente perdeu, que é o que a gente chama de danos emergentes, o que ele razoavelmente deixou de lucrar, o que a gente chama de lucros cessantes. Então, a gente tem expressa definição em lei, artigo 402. Né? As perdas e danos abrangem, além do que efetivamente perdeu, que é os danos emergentes, o que razoavelmente deixou de lucrar, que são os lucros cessantes. Né? Então, essas duas modalidades de danos materiais, elas têm previsão expressa no Código Civil. Né? Artigo 402 do Código Civil. Bom, pessoal, e essa é a principal modalidade de indenização, né? Essa é a principal modalidade de indenização, né? A indenização decorrente de danos materiais, tanto por danos emergentes, quanto por lucros cessantes, artigo 402. Porém, mais recentemente, surgiu uma nova modalidade de indenização, né, por uma nova modalidade de danos, que são os danos extramateriais ou extrapatrimoniais, né? Danos extramateriais ou extrapatrimonial. E o prefixo extra significa que vão além, né? Que vão além. E, portanto, além de um dano meramente material, né, além de um dano meramente patrimonial. O extra aqui significa vai além, né, vai além aí. E essa modalidade de dano extramaterial ou extrapatrimonial é o que a gente comumente chama de dano moral, né, o que a gente comumente chama de dano moral. No entanto, pessoal, tem que tomar cuidado, porque o dano moral,
o dano moral, na acepção técnica da palavra, na acepção, no sentido restrito da palavra, não é a denominação do gênero. Na verdade, dano moral é uma espécie de dano extrapatrimonial ou extramaterial, né? Então, é correto a gente falar, na verdade, em dano extramaterial ou extramoral, extramaterial, extrapatrimonial, e não propriamente em dano moral, porque dano moral não é o gênero, é uma espécie, né? E aí, então, dentro do dano extramaterial ou extrapatrimonial, é que a gente vai ter propriamente o dano moral, né? Porém, né, o dano extramaterial ou extrapatrimonial, como gênero que ele não se limita ao mero dano moral, ele abarca também uma outra espécie de dano extramaterial, extrapatrimonial, que é o dano estético, né? Então, a partir de agora, não vamos tratar como dano moral, né? Vamos falar o nome completo, né? Porque o nome completo é dano extramaterial ou extrapatrimonial, que se subdivide em duas espécies, dano moral e dano estético, né? Então, dentro do dano extrapatrimonial ou material, extramaterial, nós temos o dano moral e o dano estético, né? E falar direto em dano moral, a gente vai estar limitando bastante, né? Porque o dano moral é, na verdade, uma espécie, mas não se restringe a ele. A gente tem uma outra espécie que é o dano estético. E a junção aí, né, dessas duas espécies de dano moral e dano estético configura o gênero extrapatrimonial ou extramaterial, né? Eu costumo falar dos dois, né? Então, eu vou fazer uma petição inicial pleiteando aí dano extramaterial, extrapatrimonial. Eu coloco um tópico maior, né, de dano extramaterial, extrapatrimonial, e aí eu divido esse tópico em dano moral e dano estético, né? Dano moral e dano estético. Bom, pessoal, e o que é o dano extramaterial, extrapatrimonial, né? É a violação de um bem não material, né? É a violação de um bem não material, né? E, ou seja, de um bem que não tem existência própria, mas sim existência interna ao sujeito, né? Não tem existência própria, não está na realidade fática, não é tangível, é uma existência interna ao sujeito. É um bem, é algo de valor, é algo caro para o sujeito, mas que na verdade não está no mundo dos fatos, né? Está no mundo aí das ideias, né, internas a esse determinado sujeito, né? E, portanto, a gente então define como algo que vai além do patrimônio, que está fora do patrimônio, que na verdade é algo interno ao próprio sujeito aí, né? E a gente tem alguns exemplos, né? E são esses exemplos que vão permitir aí que a gente divida, então, entre dano moral, né, e dano estético. Pessoal, a primeira modalidade de dano extramaterial, extrapatrimonial, é o dano moral. E a gente diz que ocorre um dano extrapatrimonial moral quando tiver havido, na verdade, a violação de um direito da personalidade, né? O dano extrapatrimonial moral, ele decorre, então, da violação de um direito da personalidade. E o que né, e quais são os direitos da personalidade? Vocês já estudaram aí na parte geral de direito civil, lá no primeiro ano, né? E direitos da personalidade são direitos inerentes à própria personalidade jurídica, ao próprio sujeito, ao próprio ser humano, né? E, portanto, né, na verdade, há uma conjugação de conceitos aí, né, a depender, na verdade, da matéria, né?
o que a gente escuta no dia a dia é o nome direitos humanos, né? Isso é um nome aí usado no direito internacional, ou a gente escuta também direitos fundamentais, que é um nome usado no direito constitucional, mas esses direitos que configuram os direitos humanos em âmbito internacional, ou direitos fundamentais em âmbito constitucional, para a gente aqui no direito civil, a gente trabalha como direitos da personalidade, né? Então, direitos humanos, direitos fundamentais, cada qual no seu ramo jurídico. E para a gente aqui no direito civil, direitos da personalidade, a mesma coisa, é o mesmo grupo de direitos, né? E o que o ser humano tem inerente a ele enquanto ser humano? Nós temos direito à vida, nós temos direito à integridade física e psicológica, nós temos direito à liberdade, nós temos direito a um tratamento igualitário, então igualdade, né? E além, né, desses direitos aí, né, nós temos também direito a nome, né, direito a ter um nome, né, direito à imagem, né, direito à nossa imagem, né, nós temos também direito à honra, né, direito à honra, e em direito penal, né, e essa divisão também se aplica, né, ao direito civil. Divide-se aí direito à honra subjetiva, né, e direito à honra objetiva, né, e todos esses direitos aí, né, que a gente listou, configuram, então, direitos da personalidade, e a violação de um desses direitos da personalidade configura, então, um dano extrapatrimonial, que a gente passa a chamar de dano extrapatrimonial moral, né? Então, o dano moral é a violação de um direito da personalidade, né? Violação à vida, à integridade física e psicológica, à liberdade, à igualdade, ao nome, à imagem, à honra subjetiva e objetiva das pessoas aí. Então, pessoal, tomem cuidado, olha só, apesar de, na grande maioria dos casos, né, que a gente fala em dano moral, exista, de fato, um sofrimento, né, de fato, um sofrimento, não é o sofrimento em si que configura o dano moral. Claro que para ficar bem caracterizado o dano moral, né, o advogado ele vai ter que fazer uma petição e aí ele vai narrar o sofrimento que aquela pessoa passou. Mas, na verdade, não, tecnicamente, não é o sofrimento que gera dano moral. O que gera dano moral é a caracterização da violação de um direito da personalidade, né? Então, o advogado ele vai ter que narrar que aqueles fatos violaram ou a vida, ou a integridade física e psicológica, ou a liberdade, ou a igualdade, ou o nome, ou a imagem, ou a honra, subjetiva ou objetiva, né? Para aí sim caracterizar um dano moral, né? O mero sofrimento em si não é propriamente um dano moral, a não ser que seja um sofrimento muito grande, né, exacerbado aí, que configure violação à integridade psicológica daquela pessoa, né? Mas veja que não é um mero sofrimento ou um sofrimento qualquer que vai lesar a integridade psicológica daquela pessoa, né? Então, a mera descrição de um sofrimento em si não é base, né, para a configuração de um dano moral. Né? Tanto não é que a jurisprudência até cunhou um termo, né, para dizer que um sofrimento qualquer não gera dano moral indenizável, né? E o termo é mero aborrecimento do cotidiano, né? Você pode ter tido um sofrimento e tal, mas se for, né, de certa forma, um sofrimento leve ou algo que realmente acontece no cotidiano, né, vai se ter, então, um mero aborrecimento do cotidiano e não propriamente um dano moral, né? Então, quando vocês forem fazer a petição de vocês, pode usar a técnica, né, da marca de uma lágrima aí. Pode colocar lágrimas na petição,
né? Mas não basta colocar lágrimas. Vocês vão ter que demonstrar que aquele fato, né? Aquele fato configura, na verdade, violação do direito da personalidade. Vocês vão ter que mostrar que a vida daquela pessoa ficou prejudicada, ou que a integridade física ou psicológico dela ficou prejudicado, né? Ou a liberdade, ou a igualdade, ou o nome, a imagem, ou a honra. Se não demonstrado essa violação de direito da personalidade, você não tem propriamente um dano moral. Você ainda está dentro do que a jurisprudência chamou, então, de mero aborrecimento do cotidiano. Tá? Bom, pessoal, e para a gente terminar essa ideia inicial, né, depois a gente vai voltar ao estudo do dano moral, né, mas para terminar essa ideia inicial, vejam aí que existe uma diferença entre honra subjetiva e honra objetiva. Se vocês não viram essa diferença no direito penal, vocês vão ver, né, quando estudarem os crimes contra a honra, a calúnia, a injúria e a difamação, né? Porque a diferença entre difamação e injúria é justamente o tipo de honra protegida, né? O tipo de honra protegida como bem jurídico, né? Porque a difamação, ela protege a honra objetiva, né? A difamação, ela protege a honra objetiva, enquanto que a injúria, ela protege a honra subjetiva, né? E se vocês não viram ainda, vocês vão ver, né, essa diferença dos crimes contra a honra, e aí eu peço que vocês aguardem cenas dos próximos capítulos. O que a gente vai fazer agora é conceituar o que é a honra subjetiva e o que é a honra objetiva. Pessoal, honra subjetiva é o conceito que a própria pessoa tem de si mesma, né? O próprio sujeito tem do próprio sujeito. Daí, então, o termo honra subjetiva, né? Então, honra subjetiva é algo interno ao sujeito. É o conceito que ele mesmo tem de si mesmo, né? Ele tem de si mesmo. Isso é a honra subjetiva aí. De modo que a lesão à honra subjetiva é a violação de um conceito próprio do sujeito, é algo interno do sujeito e, portanto, bastante subjetivo também, depende do sujeito, né? Enquanto que honra objetiva é a violação de um conceito que a sociedade tem em relação a determinada pessoa, né? Então, a honra objetiva é a violação de um conceito que a sociedade toda tem em relação àquela determinada pessoa aí, né? E a gente tem, então, diferentes condutas e diferentes violações à honra. Olha só, pessoal, se eu faço um xingamento com um termo pejorativo em relação a alguém, eu estou ofendendo alguém, né, com um termo pejorativo, com um xingamento, eu vou estar, na verdade, ofendendo a honra subjetiva daquela determinada pessoa, né? Eu vou estar ofendendo a honra subjetiva daquela determinada pessoa, né? Porque eu estou violando um conceito interno, estou fazendo uma ofensa pessoal a ela, né? Um xingamento aí, violação à honra subjetiva, né? Agora, se eu, por exemplo, negativo o nome de uma determinada pessoa, né? A pessoa não deve nada, né? Mas eu falo que ela deve, ou eu me equivoco, né? E me equivoco aí, falo que ela deve, e negativo o nome, faço um apontamento do nome daquela pessoa numa entidade protetora de crédito, né? E como essa entidade protetora de crédito aí, né? SCPC, Serasa, funciona como um cadastro público, tudo bem, tem que pagar para ter acesso, né? Mas quem pagar tem acesso, né? Então, é público aí. Eu vou estar externando à sociedade como um todo que aquela pessoa é mal pagadora, né? Que aquela pessoa é caloteira aí, né? Não estou xingando ela de caloteira, não estou.
Eu cadastrei o nome dela, eu apontei o nome dela num cadastro meio inadimplente. Não estou xingando ela, né? Não é nem diretamente a ela, é a Serasa, o SCPC, que são públicos. E aí, então, todo mundo consultando vai verificar que aquela pessoa tem um apontamento, tem uma negativação, e, portanto, que ela seria uma má pagadora, que ela seria um caloteiro, né? Não para ela, mas para a sociedade como um todo, e aí a sociedade como um todo vai olhar aquela pessoa de modo diferente, né? Inclusive negando créditos ou se negando a fazer negócios com aquela pessoa. Esse apontamento, então, violou a honra objetiva daquela pessoa, né? Daquela pessoa. Né? Então, a gente protege tanto a honra subjetiva, que é o conceito que a própria pessoa tem de si mesmo, contra xingamentos, contra ofensas. E a gente protege também a honra objetiva, que é o conceito que a sociedade tem relacionado a determinada pessoa. E às vezes o agente nem fala, nem conhece, nem se refere à pessoa, mas pratica um determinado ato, como é o apontamento de débito, né, e indevido, e mesmo nem conhecendo, nem se dirigindo àquela pessoa, esse agente acaba violando também a honra daquela pessoa, mas de forma objetiva aí, né, de forma objetiva. Pessoal, e às vezes, uma mesma conduta, ela pode gerar ofensa, né, violação, tanto da honra subjetiva quanto da honra objetiva, né? Eu tive um caso aí, né, que o servidor público, ele estava trabalhando dentro do cargo dele, né, na lotação dele, e uma pessoa do povo, né, que estava precisando daquele serviço público realizado pelo servidor, acabou ofendendo esse servidor, né, dentro da normalidade, o serviço público estava demorando um pouco, né, dado o volume de serviço, e essa pessoa foi reclamar, então, né, da demora do serviço público e chamou o servidor público de incompetente, né, disse que ele não era apto a realizar aquela função, né, isso no balcão de atendimento. Essa conduta da pessoa gerou claramente uma ofensa à honra objetiva, né, porque chamou aquele servidor público no seu ambiente profissional de incompetente, de não estar apto para a função, violou a honra objetiva, né. Claro que nesse caso concreto, como sendo servidor público, essa pessoa, né, do povo, praticou crime de desacato, né, inclusive essa pessoa está sendo processada por crime de desacato, né. E aí, o servidor público nem tomou conhecimento da pessoa, né, era uma pessoa conhecida naquela repartição como alguém que criava confusão, né, já havia criado várias confusões, inclusive com outros servidores públicos. Então, esse servidor público nem tomou conhecimento, e aí a pessoa passou a proferir ofensas relacionadas à opção sexual da pessoa, né, do servidor público, né, e palavras de baixo calão, né, e essa conduta violou também, então, a honra subjetiva do servidor, né, que é o conceito que o próprio servidor ou a própria pessoa tem de si mesmo, né, e, consequentemente, isso gerou a ação penal por desacato, e também nós estamos promovendo a ação civil, né, a ação penal quem promove é o Ministério Público, né, artigo 514, se eu não me engano, do Código de Processo Penal, né, contra a honra, mas como ofende também a própria administração pública, quem processa é o próprio Ministério Público, né, o crime de desacato aí. E nós, né, representando o servidor, estamos promovendo a ação civil de reparação, né, pedindo aí dano moral, tanto pela violação da honra objetiva, né, por aquele servidor, então, ter sido chamado na sua repartição aí como de não apto, de incompetente, quanto pela violação de honra subjetiva,
em razão de ofensas pessoais relacionadas à opção sexual do servidor, né, ou de qualquer pessoa, no caso era o servidor, mas de qualquer pessoa, violando, então, honra subjetiva, né? Então, a partir da mesma conduta, né, a gente pode ter tanto violação objetiva quanto violação subjetiva, né? Ou, né, são independentes, ou só uma delas também, né? Uma conduta pode violar só a honra objetiva, ou só a honra subjetiva, mas uma mesma conduta pode eventualmente violar tanto a honra subjetiva quanto a honra objetiva. Aí, né? Elas são, de certa forma, independentes entre si. Podem ser cumuladas, como podem ser isoladas também, né? Bom, mas enfim, tem que ter uma violação à honra aí, seja subjetiva ou objetiva, para a gente poder falar em dano extrapatrimonial moral, né? Se não tiver violação de honra, se não tiver violação de direito à personalidade, não se tem propriamente dano moral, se tem, na verdade, um mero aborrecimento do cotidiano. Aí. Bom, pessoal, e a outra modalidade de dano extrapatrimonial, né? A outra modalidade de dano extrapatrimonial é o dano extrapatrimonial estético, né? Dano extrapatrimonial estético. Agora, precisa tomar cuidado, né? Precisa tomar cuidado, né? Do conceito técnico de dano estético. Porque se a gente não seguir também o conceito técnico de dano estético, né, a gente poderia eventualmente concluir que a feiura é um dano estético, né? Eu já pensei em processar minha mãe, né, mas aí eu aprendi o conceito técnico de dano estético e eu vi que a feiura não é o conceito técnico. Então, não processei minha mãe, né, depois que eu aprendi o conceito técnico de dano estético. Então, veja, feiura não é dano estético, né? Feiura não é dano estético, senão eu tinha processado minha mãe, né? Dano estético, tecnicamente, é uma alteração morfológica visível e que causa repugnância, né? Então, a feiura não é em si um dano estético. O que gera dano estético, e um dano estético passível de indenização, é a alteração morfológica, né? A alteração do corpo, ou alteração de algum aspecto do corpo, né? Então, tem que ter uma alteração, né? E em regra para pior, né? Em regra para pior aí, né? Então, precisa dessa alteração morfológica aí, né? Visível e que causa repugnância. Eu não coloquei aqui, mas, na verdade, tem que ser permanente, né? Faltou aqui, ó, alteração morfológica permanente, visível e que causa repugnância. Esse é o conceito técnico de dano estético, né? Então, alteração morfológica permanente, visível e que causa repugnância. Por exemplo, aí, pessoal, a pessoa sofreu um acidente, né? E em razão desse acidente, ficou com cicatrizes pelo corpo, né? Teve que passar por cirurgia e teve queloide, e aí aparece a cicatriz, né? A pessoa perdeu uma orelha, perdeu um membro, né? Quebrou o nariz e o nariz ficou torto, né? Isso podem eventualmente configurar dano estético, desde que seja uma alteração do corpo, né? Tem que alterar o corpo de alguma forma, essa alteração seja permanente, ou seja, ela não vai sair, ela não vai voltar como era antes, que seja em local visível, né? Então, rosto, braços, pernas, aí, né, que seja em local visível e que causa alguma repugnância, né? Então, quem olhar, aquilo vai chamar atenção e aquilo vai gerar alguma repugnância aí, né? E aí, então, a gente está diante de um dano estético, né? Então, uma cicatriz, por exemplo, aí no tórax, que não é local visível, não é dano moral, né? Desculpa, não é dano estético. Uma cicatriz aí, até em local visível, como na mão, mas que seja pequena ou que não gere uma alteração morfológica muito grande, não é dano estético, né? Tem uma cicatriz aqui
na mão, que é pequena, não dá para ver, que é pequenininha, né? Tá em local visível? Tá, é pequena, mas está em local visível. Mas é uma mera mudança de tonalidade da pele. Então, isso também não causa repugnância, isso não é dano estético, né? Tem uma cicatriz aqui no pescoço, de uma cirurgia que eu fiz. Tudo bem que isso é ato lícito, eu precisava, né? Mas ficou uma cicatriz. Pequenininha, não causa, em local relativamente visível, né? Ainda mais se eu corto o cabelo, mas não causa repugnância. Então, também não é dano estético, né? Agora, por exemplo, né, se fosse uma queimadura de grande extensão na face, nos braços, na perna, e mesmo tendo realizado enxerto de pele, essa queimadura ainda ficou visível, né, dando um aspecto estranho, aí é passível de dano estético, né? E veja que a queimadura, ela pode ser por vários meios, né? Vários meios. Um dos meios é o calor, né? Mas é possível também queimadura, né, através de ácidos, né? Então, derrubou um ácido, né, um ácido sulfúrico na pessoa, né, na pele da pessoa. Vai ficar marcado, mesmo que se fizer enxerto de pele, não vai sair e causa estranheza, né? É um tipo de lesão que causa estranheza. Então, isso é passível de dano estético. Oi? Isso acontece muito em cirurgia plástica também, né? Porque a cirurgia plástica, a ideia é que ela melhore, né? Não que ela piore. Então, se ela piorou a situação, né, pode ser passível de pleitear indenização contra o médico por dano estético, né? Porque a ideia da cirurgia plástica é que ela melhore, né? Não que ela piore, né? Agora, tem que tomar cuidado também do tipo de cirurgia plástica, porque se é uma cirurgia reparatória, né, se é uma cirurgia plástica reparatória, aí você não vai falar em dano estético, né? Por exemplo, a pessoa já sofreu uma lesão, né, ela já tem uma certa alteração morfológica, né, que gera uma certa repugnância. E aí a pessoa, então, se submete a uma cirurgia plástica com a ideia de reparar um dano prévio, né? E aí a cirurgia plástica reparatória, se ela não consegue melhorar aquele cenário, na reparatória que não melhore, você não vai ter propriamente dano estético, né? Então, a cirurgia plástica tem que tomar muito cuidado se é uma cirurgia plástica reparatória de uma lesão já sofrida ou se é uma cirurgia plástica não reparatória, né? Uma cirurgia plástica, não me fugiu o termo agora, mas visando não tem uma alteração morfológica antes, mas o sujeito não está contente com a sua aparência, o seu aspecto, e aí ele se submete a uma cirurgia plástica visando melhorar, né? Aí se não melhora, piora, aí sim você vai ter propriamente um dano estético, né? Então, a cirurgia plástica tem que ser analisada qual era o objetivo inicial. Se já havia uma alteração morfológica e ela queria reparar. Aí é difícil configurar um dano estético, ainda que piore, se já tinha um antes, né, e a ideia era reparar, não quer dizer que vá conseguir, né? Agora, se é uma cirurgia plástica meramente estética mesmo, né, aí, piorando a situação, você vai poder pleitear, né, com mais certeza aí o dano estético. Bom, pessoal, olha só, antigamente se entendia que não se poderia pleitear dano moral e dano estético decorrente do mesmo fato, né? Antigamente entendia-se que não poderia pleitear dano moral e dano estético a partir do mesmo fato, né? Na verdade, era uma confusão aí que a doutrina e a jurisprudência fazia do dano moral com o dano estético, né? Porém, olha só, depois veio uma súmula do STJ, que é a súmula 387 do STJ, e que permite claramente a acumulação de dano moral e de dano estético. Olha que a súmula fala: é lícita a acumulação de indenizações por dano estético e dano moral. Então, a partir do mesmo fato, você pode, da mesma forma que no tocante a danos materiais, você pode pedir tanto dano emergente
quanto lucro cessante, né, eles são independentes, a partir da súmula 387 do STJ, a partir do mesmo fato, dentro do dano extrapatrimonial, você também pode pedir tanto dano moral quanto dano estético, né? Pode pedir os dois, Por exemplo, né, no caso que eu comentei com vocês, do acidente de moto, né? A pessoa perdeu a moto, teve que custear o tratamento médico e ficou sem trabalhar. Então, moto e tratamento médico, a gente chamou de dano emergente. O período que ela ficou sem trabalhar, a gente chamou de lucros cessantes. Bom, pessoal, além disso, olha só, essa pessoa que sofreu o acidente de moto, ela teve violada a sua integridade física e sua integridade psicológica, né? E teve que se submeter a N tratamentos médicos por um longo período de tempo, né? Tendo dor, ficando afastado do convívio social, né? Dos seus familiares, dos seus amigos, né? Isso claramente viola a integridade física, né? Que é o próprio corpo, e a integridade psicológica, porque quem fica afastado aí, né? Isolado, né? Acaba tendo também prejuízos psicológicos, né? Vide a gente agora, né, no período da quarentena, aí, né? Ninguém está 100% normal, né? Todo mundo aí, hora ou outra, acaba tendo seus altos e baixos aí. É normal, né? A gente acaba ficando isolado, a gente acaba não tendo convívio com os nossos familiares que não residem com a gente, ou com os nossos amigos aí, isso claramente gera uma alteração, né, psicológica. Se não contínua, mas nós estamos vivendo de altos e baixos aí nessa quarentena. Normal, né? Então, essa pessoa que sofreu acidente de trânsito aí, né, caiu de moto, ficou em tratamento médico, né, por um longo período, acabou ficando isolado do convívio. Então, além da dor física, né, essa pessoa também teve uma dor psicológica, um sofrimento aí, né, entrou num começo de depressão, Então, a gente pediu dano moral, né, para condenar-se o autor do acidente a pagar dano moral aí à vítima do acidente por violação de direitos da personalidade, consistentes, né, na violação da integridade física e da integridade psicológica. Bom, e além disso, né, nós pedimos também danos estéticos, porque essa pessoa quebrou as pernas, né, teve que ficar com aquela gaiola e claramente ficou com cicatrizes aí, né, na perna. E também no braço, né, porque ela caiu de moto e bate o cotovelo e rala todo o braço, né, e a cicatrização aí ela deixa marcas, né, então ela deixa marcas. O rosto, não aconteceu nada no rosto, né, porque estava de capacete, né, ainda bem, tem que usar, né, não aconteceu nada no rosto, mas as pernas ficaram com cicatrizes, né, aqueles pontinhos, a corte da cirurgia para recolocação do osso no local e aqueles pontinhos da gaiola, cicatriz, dano estético, né, e toda a cicatrização aqui do braço, né, que ralou, né, de forma bastante profunda, também deixou cicatriz. A gente pediu dano estético também, né, em razão dessa alteração morfológica permanente, que é a cicatriz não sai, visível, pernas e braços, e que, de certa forma, causa a repugnância, né? Veja que repugnância é um termo bem pesado, né? Para fins de dano estético, tem que chamar atenção, né? Tem que direcionar os olhos daquela pessoa, né? Não uma acepção realmente técnica da repugnância, uma acepção gramatical da repugnância. Mas, enfim, é o termo que é usado aí pela doutrina, né? Chamando atenção, em tese, já é suficiente aí para configurar o dano estético. E veja, nós cumulamos todas essas modalidades de indenização. Dentro do dano material, a gente pediu dano emergente e lucro cessante. E dentro dos danos extrapatrimoniais, a gente pediu dano moral e dano estético, né? A gente cumulou o dano moral e o dano estético.
cada qual com sua fundamentação própria, né, o dano moral pela violação da integridade física e psicológica, e o dano estético pela alteração morfológica. E pedimos 2 e ganhamos os 2, né? Se vocês quiserem, depois eu mostro essa ação que é interessante, né? Uma ação interessante aí. Apesar de tramitar em segredo de justiça, né, dá para mostrar. Eu vou selecionar, eu vou pegar e eu mostro para vocês depois, né, o pedido e a sentença que ganhou todas essas modalidades, dano emergente, lucro cessante, moral e estético. Bom, pessoal, com isso a gente terminou o primeiro requisito, o primeiro elemento do dano, que é a violação de um interesse material ou extramaterial, né? E vimos as 4 modalidades passíveis de dano indenizável no direito brasileiro. O dano emergente, o lucro cessante, o dano moral e o dano estético. E a gente pode passar agora para o segundo requisito, que é a subsistência do dano, né? A subsistência do dano. Gente, só é passível de indenização, né, um dano que persista no tempo, né? Um dano que persista no tempo. Se o dano não persiste no tempo, ou o dano já foi indenizado, ele não mais será possível de indenização, né? Então, tem que ser um dano que persiste no tempo, né? Por exemplo, perdeu a moto, não vai nascer outra, né? Não vai recuperar outra. Você pode trabalhar, juntar dinheiro para comprar outra, mas não vai nascer do nada uma outra moto. Então, é um dano que persiste no tempo, até a entrega do dinheiro, né? A pessoa ficou sem trabalhar alguns meses, né? Não trabalhou, ela não recebeu e não vai vir a receber, né? O empregador não vai falar, olha, você ficou... Não fui eu que te causei o acidente, foi outro cara. Mas eu, empregador, como sou uma pessoa muito boazinha, eu vou te dar o dinheiro, vou te pagar mesmo sem trabalhar. O empregador não vai fazer isso, né? Eventualmente, quem faz é o INSS, né? Desde que tenha vínculo empregatício e desde que tenha contribuição, através do auxílio-doença, né? O auxílio-doença acidentário. Mas precisa que tenha vínculo empregatício e que o empregador pague o INSS, né? Não é o empregador que vai dar o dinheiro, né, de salário para o empregado que ficou impedido de trabalhar. É o INSS. Mas se não tem vínculo empregatício, né, se não tem vínculo empregatício, ou se até tem, mas o empregador não recolhe, a pessoa que ficou sem trabalhar não vai vir a receber, né? E aí, então, tem essa subsistência do dano, até que o causador, né, do dano, do acidente, de fato indenize, né? Então, tem que ter essa persistência aí, né? E, claro, pessoal, olha o caráter da persistência quando a gente analisou o dano estético, né? Tem que ser uma alteração morfológica permanente, né? Se é algo que vai se consertar naturalmente, não vai deixar sequelas, não se tem dano estético, né? O dano estético é algo de caráter permanente, algo que vai perdurar, né? Ou um longo período, ou até a vida inteira daquela determinada pessoa, né? E aí você tem propriamente o dano estético, né? E também, né, o dano moral, né, a violação do direito da personalidade, a integridade física, né, e a integridade psicológica não são algo que tem cura fácil, né? Às vezes até a integridade física tem uma cura mais rápida e mais fácil, né, do que a cura de uma integridade aí psicológica, né? A depressão, ela é uma doença, né, que tem por conceito que perdure, né? Depressão não é tristeza, né? Porque tristeza é momentânea, né? Tem até aquela música, né, de tristeza há de ter fim, né? Felicidade não precisa ter fim de felicidade, né? A música inverte, mas o que se quer é que a tristeza tenha fim e é que a felicidade não, né? Então, tristeza é algo esporádico, né? Episódico, né? Enquanto a depressão não, é algo mais permanente ou que perdure na vida e tem um tratamento bem difícil, né? Então, claramente que uma conduta que gere uma depressão, né, na outra pessoa, não uma tristeza, mas uma depressão na outra pessoa, é algo que tem caráter de subsistência, que vai perdurar no tempo. E precisa
para que aquele dano seja passível de indenização. A tristeza imposta para alguém, em tese, não é passível de indenização, porque não tem subsistência, não tem permanência. Agora, se a conduta gera uma depressão a alguém, aí você tem possibilidade de pleitear a indenização por dano moral pela subsistência dessa conduta. Pessoal, e o último elemento aí do dano passível de indenização é a certeza desse dano, né? Só se indeniza dano certo, né? Só se indeniza dano certo, dano que realmente ocorreu, que se tem a prova que ele ocorreu, né? Se a gente não tem certeza da ocorrência dele, ele também não será passível de indenização, né? Só se indeniza dano certo, aquele que a gente tem realmente certeza, prova que ele ocorreu. Dano incerto não é passível de indenização, né? Então, por isso que quando se vai pleitear uma indenização, quando se vai mover uma ação de indenização, o autor deve trazer provas do dano, né? Ou provas documentais, ou se não tem documento, prova testemunhal, mas precisa trazer prova do dano, né? Se o autor da ação de indenização não consegue provar esse dano, ele também não vai receber indenização, né? Não se indeniza dano incerto, não se indeniza dano hipotético, dano suposto, dano abstrato, né? Se o autor alega que sofreu um dano, ele tem que provar esse dano a ele, né? E essa é a ideia da certeza do dano. Pessoal, agora, olha só, dentro dessa necessidade de certeza do dano, de prova efetiva do dano realmente ter ocorrido, como regra, nós temos também a exceção, né? Existe uma exceção em que se admite a indenização por dano incerto, né? E essa exceção aí, né, que se permite a indenização por dano incerto, ela é chamada de teoria da perda de uma chance. Teoria da perda de uma chance. Olha só, pela teoria da perda de uma chance, indeniza-se dano incerto. Por quê? Porque não se está indenizando dano, ou às vezes o dano nem ocorreu. Pela teoria da perda de uma chance, está se indenizando a perda da chance de ter praticado um ato, de ter recebido um determinado valor. A gente não tem certeza de que a pessoa praticaria o ato ou receberia aquele valor, mas em razão da impossibilidade de pleitear ou de praticar o ato que poderia gerar indenização, né, se indeniza, né, a teoria da perda de uma chance. Pessoal, e essa teoria da perda de uma chance, ela é uma construção doutrinária, né? Ela é uma construção doutrinária. Nós não temos propriamente um dispositivo legal aqui no Brasil que admita essa teoria da perda de uma chance. Então, ela é uma construção doutrinária. E ela acabou sendo empregada para fins de responsabilização dos advogados, né? Os advogados acabam sendo responsabilizados em razão dessa teoria da perda de uma chance. Por exemplo, o advogado perdeu um prazo, né, e não praticou um ato processual. Não dá para saber de antemão se o advogado, não tendo perdido o prazo ou tendo praticado o ato, que aquele ato geraria a vitória do cliente. Não dá para saber, porque isso não depende do advogado, né? Isso às vezes não depende nem tanto do juiz, né? Isso não depende nem tanto do juiz, né? Você tem toda uma hierarquia dentro do Poder Judiciário, de desembargadores, de ministros, né? Então não dá para saber de antemão que se o advogado tivesse praticado o ato processual, ele seria vencedor naquela causa. Não dá para saber, não depende do advogado, não depende nem do juiz, né? Depende de toda a estrutura do Poder Judiciário. Mas é claro que se ele deixou de praticar o ato, a chance que o cliente teria de vitória acabou. Não dá para saber que necessariamente ganharia, né? Mas se não praticou o ato,
aí não tem jeito, vitória realmente não teria, né? Não terá. E o advogado, então, que perde o prazo e deixa de praticar um ato, ele acaba sendo responsabilizado não por ter impedido a vitória, né, mas por ter não dado essa chance de vitória ao cliente, né, pela teoria da perda de uma chance, né. E o grande ato processual, a perda de um prazo do principal ato processual aí é o recurso, né. Se o advogado, então, perde um prazo de recurso, ele claramente, o cliente e o advogado perderam a causa em primeiro grau. E quem perde em primeiro grau pode recorrer. Mas se o advogado, então, perde o prazo do recurso e não recorre, né, não dá para saber se o recurso seria provido ou não. Mas é fato que o advogado tirou essa chance do cliente, né? E aí, o advogado vai ser condenado à indenização, não pela perda da causa, né, mas pela perda do prazo e pela não realização de um ato processual que, ainda que em tese, daria uma chance de vitória para o cliente dele, né? Não dá para saber se ganharia ou não. Então, não se indeniza pela perda da causa, né, mas se indeniza pela perda do prazo, pela perda do ato processual e, portanto, pela perda da chance de vir a receber, vir a ganhar a causa. Não sei se vai ganhar, mas se recorre, tem possibilidade, né? E se não recorreu, então, perdeu essa chance, né? E o outro caso que a gente tem aí de perda de uma chance, pessoal, outro caso que se teve de perda de uma chance foi um caso em que a mãe deixou de avisar o pai do nascimento do filho, né? Então, a mãe e o pai tiveram um relacionamento amoroso temporário, a mãe engravidou, né? Mas como era um relacionamento temporário, a mãe não quis comunicar ao pai, né? Não quis comunicar ao pai. E o pai não ficou sabendo aí da gravidez, do nascimento e que ele tinha um filho, né? E, portanto, por omissão da mãe, o pai não teve o direito de ter contato, né, de participar da vida, né, do filho. E eles só vieram a saber, né, que eram pai e filho um tempo depois, a criança já estava criada, né? E o pai, então, foi furtado ao seu direito de participar da criação do filho, né? Veja, não dá para saber se o pai realmente iria querer participar ou qual seria o grau de participação do pai. Não dá para saber, né? Pode ser que o pai, na verdade, nem queria saber, né? E se soubesse, eventualmente nem participaria da criação do filho, né? A gente tem essa possibilidade aí. Mas se a mulher, a mãe, nem contou para o pai, ela nem deu a chance do pai participar, né? E ela, então, pode ser, então, condenada a indenizar o pai e o filho, né? Por conta dessa omissão, né? Porque ela não deu a chance de convivência paternal, né? Não deu a chance de exercício da paternidade, direitos e deveres, né? Então, é uma possibilidade de indenização por perda de uma chance. E nós tivemos um caso que foi interessante, que foi esse recurso especial aqui, 788459 da Bahia, movido por um participante do programa Show do Milhão do SBT, em que na pergunta final ele errou. Ele errou. Por que que ele errou? Por que que ele errou? Porque a questão era mal formulada. Veja, na verdade, não dá para saber se a questão fosse bem formulada, se ele acertaria ou não. Não dá para saber, né, se ele de fato acertaria aquela questão ou não. Mas pelo fato da questão ter sido mal formulada, tirou-lhe a oportunidade de acertar. Não dá para saber se ele ia acertar ou errar. Mas a questão sendo mal formulada, tirou-lhe a oportunidade de acertar. Então, ele perdeu a chance de ganhar 1 milhão. Né? Ele perdeu a chance de ganhar 1 milhão. Em razão disso, ele processou o SBT, sem conseguir provar que ele acertaria ou não, porque isso está na cabeça dele, né? Então, sem conseguir provar que ele acertaria ou não, mas dizendo que se a questão foi mal formulada, e foi, pelo simples fato da questão ter sido mal formulada,
ela furtou-lhe a possibilidade de acertar, né? E o STJ entendeu que isso era fato, né? Que isso era fato. E o STJ, então, condenou o SBT a pagar a indenização àquela determinada pessoa, liquidada em valores muito próximos de 1 milhão. Não porque ela errou a questão, né? Porque não dá para saber se ela acertaria, mas porque, pelo fato da questão ser mal formulada, né? Pelo fato da questão ser mal formulada, tirou-lhe a oportunidade de vir a acertar, né? E veja que isso foi considerado um juízo concretista, né, objetivo. Não se analisou se aquela pessoa acertaria ou não, né? Analisou-se que, pelo fato de ser mal formulada, ninguém acertaria, ou um número muito pequeno de pessoas conseguiria acertar aquela questão, né? E isso gerou, então, responsabilidade pela perda de uma chance, né? Então, isso é bastante interessante, mas isso não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico. Né? Isso não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico. Desculpa, pessoal. E, consequentemente, né, é raro, né? Isso é raro. Vai muito aí do caso em concreto e da jurisprudência. E por isso que eu citei para vocês esses 3 casos, né? O advogado que perde o prazo de um recurso, principalmente, gera indenização por perda de uma chance. A mãe que não conta ao pai, não dá para saber se o pai teria contato ou não, ou que quisesse ter contato ou não, ou efetivamente teria ou não contato. Mas se a mãe não contou, nem deu a oportunidade de, né? E no caso do show do milhão aí, que a questão mal formulada não deu oportunidade nem daquela pessoa e de ninguém acertar, né? E aí gerou, então, perda de uma chance, né? Mas isso é raro, né? Isso é bastante raro. Eu costumo alegar nas minhas ações a perda de uma chance, mas é muito difícil ganhar, né? É muito difícil ganhar aí a indenização por perda de uma chance, né? E esses são os exemplos que a gente tem. Pessoal, veja, a perda de uma chance, ela é uma exceção à certeza do dano. E você não tem, na perda de uma chance, o dano propriamente dito, ou que o dano de fato ocorreria, né? Não tem. A gente está antecipando a análise pela perda da oportunidade, né? Não sei se teria ou não dano, não sei se efetivaria ou não aquele resultado, mas pelo simples fato de furtar a pessoa, de ter aquela oportunidade de pleitear algo maior, né, já geraria, então, um dano passível de indenização. Essa é a ideia da teoria da perda de uma chance. Bom, e para a gente terminar, pessoal, decorrência dessa teoria da perda de uma chance, está surgindo também na doutrina e na jurisprudência brasileira uma nova modalidade de dano, né? Uma nova modalidade de dano, que não se confunde com dano material, né? Nem dano emergente, nem duplo cessante, nem como dano moral, dano extrapatrimonial, como moral e estético. E nem se confunde propriamente com a perda de uma chance. É uma decorrência da aplicação da teoria da perda de uma chance, mas que está gerando uma indenização ou uma modalidade autônoma de indenização. Quem já ouviu falar no chamado desvio produtivo, né? Essa modalidade costuma ser chamada, essa nova modalidade costuma ser chamada de desvio produtivo. Desvio produtivo. E ela, pessoal, está sendo muito empregada no direito do consumidor, né? Ela está sendo muito empregada no direito do consumidor. Por quê? Olha só, se um determinado fornecedor não presta efetivamente o serviço pelo qual for contratado, o consumidor ele é obrigado a entrar em contato com esse fornecedor. E normalmente não é um contato direto, né? É um contato, então, por meios eletrônicos, né? O famoso SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor. Pode ser por e-mail, pode ser por telefone. E
sendo por e-mail, às vezes o fornecedor demora muito a responder. E sendo por telefone, às vezes o consumidor fica horas pendurado no telefone, a ligação cai, é obrigado a ligar de novo, né? É obrigado a ligar de novo, e aí fica horas de novo no telefone, e aí o fornecedor fica transferindo o consumidor de setor para setor e não resolve o problema. E com isso, olha só, o consumidor ele tem que despender muito do seu tempo, um tempo que ele poderia estar fazendo N outras coisas, por exemplo, trabalhando e ganhando dinheiro, por exemplo, ficando com a sua família, dando atenção à sua família, ou eventualmente exercendo qualquer outra atividade, mas não. Por culpa do fornecedor, ele, consumidor, tem que despender um grande tempo seu para resolver um problema que ele, consumidor, não deu causa, que foi o fornecedor que deu causa e que não resolve esse problema. Esse tempo, então, que o consumidor perde para tentar resolver os problemas consumeristas, né, por culpa do empregador, né, e por omissão do empregado, desculpa, por culpa do fornecedor e por omissão desse fornecedor, hoje tem se entendido como passível de indenização, né? Veja, eu não sei o que o consumidor vai estar de fato fazendo naquele período. Não sei se ele vai estar trabalhando e ganhando dinheiro, não sei se ele vai estar tendo contato com a família dele, né? E ainda que não tenha um prejuízo, então, material, ele e a família dele, esposo, né, esposa, filhos, né, genitores aí, tem a perda de contato e, portanto, um prejuízo moral. Eu não sei o que ele vai estar fazendo, não sei o que ele vai estar fazendo, mas fato é que ele vai estar deixando de fazer um monte de coisa para ficar aí pendurado no telefone, né, para estar indo no PROCON, né, contra esse fornecedor, né? E com isso, então, ele tem um desvio produtivo. Ele tem um desvio produtivo, também chamado de desvio de tempo, né? Desvio de tempo. Em vez de estar fazendo N outras coisas em benefício próprio, ele está, por culpa do fornecedor, dedicando o seu tempo ao fornecedor aí para tentar resolver um problema, né? Não se tem propriamente um dano certo, né? Não se tem propriamente um dano certo, porque eu não sei o que o consumidor vai estar fazendo, portanto, decorre, na verdade, da teoria da perda de uma chance. Mas o que se indeniza é a perda do tempo, é o desvio produtivo do consumidor, né? Isso não é dano emergente, porque eu não sei se ele efetivamente perdeu algo. Eu não sei se é lucro cessante, porque eu não sei se ele vai estar trabalhando naquele período. Não sei se é dano moral, porque eu não sei o que ele vai estar fazendo, se ele vai ter contato com a família ou não, ou se ele tem família ou não. E não é dano estético e não é alteração morfológica. Então, seria uma nova modalidade de dano que não se encaixa em nenhuma das 4 clássicas e decorre, então, da teoria da perda de uma chance, né? E, portanto, seria uma modalidade autônoma de indenização, né? O desvio produtivo, né, ou a perda de tempo, né? Desvio produtivo ou a perda de tempo. Pessoal, o Dr. Fernando, né, o Dr. Fernando de Lima, que é juiz do Juizado Especial aqui da comarca de Jales, né, filho do Dr. Abimael, que é advogado em Santa Fé, né, então ele é de Santa Fé, só que é juiz aqui em Jales, né, ele tem a tese de mestrado dele com base nisso, né, teoria do desvio produtivo ou teoria da perda de tempo, né, e ele dá, né, procedente esse tipo de pedido, né, ele julga procedente esse tipo de pedido, né. Então, e defendendo justamente que é uma modalidade autônoma de indenização. Então, você pode pedir o dano moral, você pode pedir o dano patrimonial, né, emergente e cessante, você pode pedir o dano estético, né, o dano moral, né, o dano estético, e além dele, você pode acumular o pedido com essa modalidade autônoma de indenização, que é a perda de tempo produtivo, né, ou desvio de tempo produtivo.
né? Então, bem interessante. Uma decorrência aí da teoria da perda de uma chance, né? Teoria da perda de uma chance. Bom, pessoal, com isso a gente terminou aí os requisitos, né? Os elementos do dano, né? E aí, então, eu abro para vocês, né? Alguém tem alguma pergunta, alguém tem um comentário, questionamento, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Não? Tranquilo? Bom, pessoal, então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu queria comentar com vocês a respeito de algumas questões pontuais sobre dano, né, e que caem em prova, né, e tem até uma nomenclatura meio estranha aí. Bom, pessoal, primeira questão aí, pontual sobre o dano, que é aquela ideia que a gente comentou a respeito da redução do valor do dano em razão de uma culpa menor, né? O fato da culpa ser leve gerar, então, uma redução do valor da indenização por dano. É o que está previsto aí, pessoal, no artigo 944 do Código Civil, que diz o seguinte: a indenização mede pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, né? Então, se a culpa é muito leve, pode o juiz diminuir o valor da indenização. Gente, olha só, a doutrina critica esse dispositivo legal. A doutrina critica esse dispositivo legal. Por quê? Porque para a doutrina valeria apenas o caput do artigo 944, ou seja, que a indenização se mede pela extensão do dano. Porque a ideia da indenização é suprir o dano. Então, a medida ou o tamanho do dano deve ser o parâmetro para fins de indenização. A responsabilidade civil, ela precisa do dano. E a indenização decorrente dessa responsabilidade civil, ela deve ser pelo tamanho do próprio dano, né? Ela deve ser pelo tamanho do próprio dano, né? Então, para a doutrina, dano deve ser proporcional não, deve ter como parâmetro o valor da indenização, né? E qualquer outra regra para a doutrina não é válida, né? De modo que, quando vem o parágrafo único do 944 e fala que a indenização se mede não pelo tamanho do dano, mas pela culpa, né, pelo tamanho da culpa, a doutrina não aceita, né? A doutrina não aceita. Então, como que a jurisprudência conjuga a norma legal, né, que é a possibilidade de redução pela diminuição da culpa, com a posição doutrinária de que culpa não é parâmetro de dano, né? Não é parâmetro de indenização, né? Quem é parâmetro da indenização é o dano. Como que a jurisprudência conjuga? A jurisprudência conjuga no seguinte sentido: só é possível o juiz reduzir se a culpa for muito leve. Culpa média, né? Culpa média não gera possibilidade de redução, né? Só é possível de redução se for uma culpa muito leve, né? Então, culpa leve gera possibilidade de redução, né? Então, tomem cuidado com esse artigo 944, parágrafo único, né? Porque apenas culpa muito leve geraria possibilidade de redução. Pessoal, segundo detalhe aqui, né, que é interessante, segundo detalhe é o que a doutrina chama de dano reflexo ou por ricochete, né? Então, o segundo detalhe aqui é o dano reflexo ou por ricochete. O que é o dano reflexo ou por ricochete? O dano reflexo ou por ricochete não é o dano que a vítima sofreu, mas um dano que familiares da vítima sofreram
em razão do dano à vítima, né? Isso acontece em caso de homicídio, né? Veja só, se o agente mata determinada pessoa, aquela pessoa morreu. Aquela pessoa morreu. Então, você não vai pleitear dano moral pela pessoa que morreu, porque ela morreu. Você vai pleitear dano moral aos familiares da vítima que, apesar de não morrerem, perderam um ente querido, perderam o convívio com o ente querido, né? Então, esse dano moral pleiteado em razão de um homicídio não é o dano moral sofrido pela vítima que morreu, é o dano moral sofrido pelo homicídio aos parentes da vítima pela perda do ente querido. De modo que não é um dano moral direto, é um dano moral indireto, é um dano moral reflexo ao homicídio, aos familiares da vítima. E, portanto, esse dano moral é chamado de dano moral reflexo ou por ricochete. Pessoal, eu já vi advogado pedindo dano moral para a vítima. A vítima morreu, né? A vítima morreu. Então, não tem dano moral à vítima morta. O fundamento de pedido de dano moral em razão de homicídio não é à vítima morta, é aos parentes da vítima, né? E por isso é chamado de dano moral reflexo ou por ricochete, né? Dano moral reflexo ou por ricochete, né? É o dano moral sofrido pelos familiares da vítima em razão do homicídio e perda de um ente querido, né? Tendo sido furtado do convívio de um ente querido. Em razão disso, pessoal, veja só, não basta ser familiar, da vítima. Tem que ser familiar, mas tem que ter, e isso tem que ficar aprovado nos autos, convívio com essa vítima. Por exemplo, olha só, eu já vi caso de que o ex-cônjuge, a ex-esposa, no caso, depois de um divórcio, pediu indenização pelo homicídio, pela morte aí do ex-marido. Perdeu. Por que perdeu? Porque se é ex-esposa, não tem convívio. Se não tem convívio, não tem dano moral reflexo por ricochete. Porque o dano moral reflexo por ricochete decorre aí não só do parentesco, mas do efetivo convívio. Esse caso foi um erro médico, né? Então a pessoa ela foi internada no estabelecimento de saúde e o estabelecimento de saúde se omitiu porque não deu o tratamento médico cabível naquele caso concreto, né? Não deu tratamento médico cabível naquele caso concreto e pela omissão a pessoa veio a falecer. E aí os filhos daquela pessoa, mais a ex-cônjuge, a ex-esposa, entraram com ação contra o médico que atendeu e contra a entidade de saúde, pedindo indenização por danos morais em razão do falecimento do pai e do ex-esposo por erro médico. Os filhos ganharam. Por quê? Porque, além de filho, tinha convívio. Inclusive, um dos filhos era maior e incapaz, então, mesmo sendo maior, dependia do pai que faleceu, né? Então, ficou claro o parentesco e o convívio, né? Ao passo que a ex-esposa perdeu. Por quê? Os juízes entenderam que não houve dano reflexo por ricochete, porque não havia mais convívio, não havia mais convívio. E se não havia mais convívio, aquela pessoa pode ter sentido, mas não sentiu da forma que haveria de sentir se tivesse um convívio permanente ou um convívio frequente, né? Então não houve dano reflexo por ricochete por falta de convívio. Pessoal, eu já vi um outro caso em que, olha só, houve um acidente de trânsito, e aí que um veículo pegou uma moto na estrada,
né, e derruba um motociclista, e esse motociclista veio a falecer. O motociclista não tinha filhos, né, o motociclista não tinha filhos. Porém, olha só, o motociclista tinha um pai biológico, evidente, né, e tinha um padrasto, né, e tinha um padrasto, né, tinha padrasto, né, e em razão dessa morte, tanto o pai biológico quanto o padrasto, cada qual ajuizou uma ação de indenização contra o autor desse acidente, contra o veículo, né? E ambos alegaram, então, dano moral, né? Pleitearam dano moral, reflexo ou por ricochete. E esses dois processos, eles foram eram dois processos autônomos, mas eles, como decorriam do mesmo fato, eles foram reunidos para julgamento conjunto. Então, dois processos separados, um do pai e outro do padrasto, mas que foram reunidos para julgamento conjunto aí, porque decorriam do mesmo fato. E no curso da instrução, né, que é a produção de prova, que foi uma só para os dois processos, ficou provado através de testemunha que o falecido, ele tinha convívio com o padrasto, mas ele não tinha convívio com o pai biológico, né? O pai biológico era pai biológico, tinha registrado e tal, mas não tinha convívio nenhum, porque o pai e a mãe biológicos se separaram, a mãe casou de novo com o padrasto, e na verdade quem criou foi o padrasto, e aí quem o falecido considerava como pai realmente era o padrasto, não era o pai biológico. O que aconteceu? A ação foi julgada procedente, mandando pagar a indenização para o padrasto, porque é quem tinha de fato convívio e quem de fato sentiu a perda daquela determinada pessoa e, portanto, teve um dano moral reflexo ou por ricochete. E a ação foi julgada improcedente por pai biológico, porque, apesar de ser pai biológico, isso estava aprovado documentalmente, estava na certidão de nascimento, no assento de nascimento, as testemunhas falaram que aquela pessoa nunca tinha sido de fato pai, nunca tinha tido convívio, né, com o filho biológico, e que o filho biológico não considerava o pai biológico como pai, considerava pai ou padrasto. E aí a ação foi julgada improcedente para o pai biológico. Mesmo sendo pai biológico, ele não teve direito à indenização por dano moral, reflexo ou por ricochete. Volto a dizer, porque não basta a prova do parentesco. O dano moral, reflexo ou por ricochete, ele decorre do efetivo convívio. E quem tinha convívio era o padrasto, não era o pai biológico aí, né? Então, bastante interessante, né? Bastante interessante essa ideia de dano reflexo ou por ricochete, né? Porque não é um dano pela vítima que morre, mas é um dano dos parentes próximos com convívio em razão da perda daquele ente querido. E se não tiver convívio, não tem indenização por dano moral, reflexo ou por ricochete. Pessoal, a terceira, né? A terceira nomenclatura ou instituto referente ao dano, né, é o chamado dano bumerangue, né? Dano bumerangue. O que é esse dano bumerangue? Esse dano bumerangue é o dano reflexo, mas no sentido de vai e volta, né? Por exemplo, uma pessoa causa um dano a outrem, e esse outrem, ao sofrer o dano inicial, retruca, causando um dano ao primeiro, né? Causando um dano ao primeiro, né? Isso é o dano bumerangue, né? Isso é o dano bumerangue. Então, um agente pratica uma conduta causando dano a outrem, o outrem, então, em retorção à primeira conduta, pratica uma segunda conduta causando um dano ao primeiro. Isso é o dano bumerangue. Pessoal, a ideia é que ambos os danos sejam indenizados, né? A ideia é que ambos os danos sejam indenizados. Então, havendo esse fato, né, o juiz vai reconhecer dupla responsabilidade civil e duplo dever de indenizar, né? O primeiro indeniza o segundo e o segundo indeniza o primeiro. Agora, né, na hora de pagar essa indenização,
é que se pode eventualmente compensá-la, né? Então o juiz não vai poder falar, olha, como o primeiro causou dano ao segundo e o segundo causou dano ao primeiro, ninguém tem responsabilidade civil. Claro que tem. O primeiro tem que indenizar o segundo e o segundo tem que indenizar o primeiro. A responsabilidade civil, ela é plena em ambos os casos. Agora, na hora de pagar, eventualmente pode ter compensação, né? Eventualmente pode ter compensação. Ou compensação total, se os valores forem idênticos, ou compensação parcial, né? Se os valores forem diferentes, e aí paga apenas a diferença, né? Mas o dano bumerangue, ele não compensa a responsabilidade civil. Ele pode eventualmente compensar o valor da indenização, mas a responsabilidade civil, ela é plena em ambos os casos aí, né? E por fim, pessoal, o dano in re ipsa, né? Dano in re ipsa. O que é dano in re ipsa? Dano in re ipsa é em razão da conduta. Dano in re ipsa é o dano em razão da conduta. Veja, no dano in re ipsa, você não precisa provar propriamente o dano em si. Por quê? Porque a conduta em si, ela, por regras da experiência, ela naturalmente já causa dano. Ela já naturalmente causa dano. Então, você não, no dano in re ipsa, você não precisa provar o dano. Você prova a conduta, porque naturalmente, pelas regras da experiência, a gente já sabe de antemão que aquela conduta causa dano. E aí você prova a conduta e presume o dano, né? No dano in re ipsa, você prova, né, a conduta, e a prova da conduta já presume o próprio dano, né? O próprio dano. Pessoal, essa modalidade de dano in re ipsa, ela ocorre, por exemplo, em negativação do nome de consumidor, né? O dano in re ipsa, ele ocorre, por exemplo, da negativação do nome do consumidor. Por quê? Porque se o consumidor nada deve, porém, por um equívoco do fornecedor, o fornecedor aponta o nome daquele consumidor indevidamente às entidades protetoras de crédito, Serasa, SCPC, o simples apontamento, como é algo público, imediatamente causa dano ao consumidor, né? A regra da experiência já pressupõe, né, já faz com que a gente saiba que o mero apontamento já causa dano ao consumidor. Então, veja, o consumidor, nesse caso, ele vai ter que provar o apontamento. Ele não precisa provar que a partir daquele apontamento ele sofreu um dano, porque as regras da experiência já dizem que todo mundo que teve um nome apontado, um nome negativado, tem dano. Por quê? Porque leva a encerramento de contas bancárias, leva a cancelamento de cartão de crédito, leva a impossibilidade de realizar financiamentos, leva a impossibilidade, por exemplo, de obter folha ou talionário de cheques, né? Leva aí a uma diminuição de notas, por exemplo, o score, né? O score dentro do Serasa, dentro do SCPC, isso do mero apontamento. E todo mundo sabe que acontecendo o apontamento gera esses efeitos, né? De modo que nem precisa gerar, o consumidor nem precisa provar que sofreu esses efeitos, porque isso é uma decorrência lógica, isso é uma decorrência natural do apontamento. Então, o consumidor não vai poder, não vai precisar provar que a conta dele foi encerrada, não vai precisar provar que ele teve negado o financiamento, não vai precisar provar a baixa do score dele, não, né? O simples fato do nome ter sido negativado já naturalmente gera todos esses efeitos. Então, o consumidor, pode pedir o dano moral in re ipsa, ou seja, em razão da conduta. E aí ele mostra a conduta e de ter mostrado a conduta, de ter
comprovada a conduta, fica-se diretamente provado também o dano moral decorrente daquela conduta, né? Esse é o dano moral in re ipsa, né? Decorrente da conduta. Como o STJ pacificou decorrente aí do apontamento indevido às entidades protetoras de crédito, SCPC e Serasa. Pessoal, é por isso que, entre aspas, né, fica fácil obter indenização por dano moral no direito do consumidor, porque o entendimento é que a simples conduta do fornecedor imediatamente, diretamente, já gera dano moral, né? Dano moral em re ipsa. Bom, pessoal, para a gente finalizar, eu vou deixar uma tarefa de casa, né? Vou deixar uma tarefa de casa. Olha só, qual que é a tarefa de casa? É pesquisar um pouco mais sobre essa ideia de in re ipsa, onde? Na jurisprudência do Tribunal de Justiça, na jurisprudência do Tribunal de Justiça. Então, olha como é amplo essa ideia de dano in re ipsa. Então, eu vou pedir para vocês, como tarefa de casa, entrar no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aí vem aqui em processos, né, e vai abrir a abinha aqui, né, e dentro de consultas, clicar em jurisprudência. Jurisprudência. E dentro de jurisprudência, pesquisar as palavras in re ipsa e vou colocar maiúsculo, dano e dano. Olha só, marca aí segundo grau, marca colégio recursal e pesquisar. Tá, manivela a coisa aqui. Mas, ó, 167.497 acórdons julgados. Olha como é amplo, né? E aí dá uma olhadinha aqui, pessoal, que eles vão falar bastante aí do in re ipsa. Olha só, vou tirar dano, só vou deixar in re ipsa. Né? Vamos tirar dano e deixar só in re ipsa. Vai diminuir um pouco, né, o número de acordos, mas dado o tamanho do campo amostral, não vai gerar prejuízo nenhum aí, né? Então, deixa só in re ipsa. Manivela a coisa aqui, né? Aí, in re ipsa. Olha só, pessoal. Vou colocar, em vez de pesquisar aqui, ó, vou colocar in re ipsa na ementa. Aí fica, ele só vai listar ementas com in re ipsa. E as próprias ementas de in re ipsa já definem o que é propriamente in re ipsa. Né? Aqui, ó, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Né? Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva, serviço defeituoso, dano moral bem configurado, dano in re ipsa, indenização fixada segundo os critérios da prudência e razoabilidade. Né? Então, veja, provou o serviço defeituoso e a mera prova do serviço defeituoso já gerou por si dano moral, né? Dano moral in re ipsa, dano moral em razão da conduta. Olha aqui, ó, o segundo acórdão, dano moral configurado em razão dos evidentes dissabores vivenciados pelo demandante, restrição desabonadora indevida, provavelmente negativamento indevido, dano in re ipsa, indenização devida. Então, provado o dissabor, provado a restrição desabonadora indevida, por si já gera dano moral. Não precisa provar mais nada. Né? E aqui, então, vai ter uma extensão muito grande de jurisprudência sobre dano in re ipsa. Eu peço para vocês darem uma olhada, né, e a respeito do dano moral in re ipsa. Olha outra aqui, ó, aflição e desconforto causados ao passageiro, atraso de voo internacional, aflição e desconforto causado ao passageiro, dano moral in re ipsa.
Então, basta o atraso do voo, né, e do simples atraso do voo, pressupõe que o passageiro teve problemas, né? Não precisa nem provar os problemas, né? Pressupõe que o passageiro teve problema aí e tem que ser indenizado, né? Eu tive um caso que houve um atraso de voo internacional, né? Isso gerou transtorno aos passageiros. Claro que na petição inicial eu descrevi quais foram os transtornos, mas nem precisava, porque o simples atraso do voo já gera dano moral, né, passível de indenização. Nesse caso em concreto, né, foi da minha mãe, né, e minha mãe aí estava viajando, ela com um grupo de amigas, né, já de mais idade aí, que eu brinco carinhosamente de turma do bingo, né, e elas saíram de Jales aqui numa van para pegar o voo no aeroporto de Guarulhos, né, o aeroporto internacional de São Paulo, indo para Santiago, no Chile, né, indo para Santiago, no Chile. E, olha a sacanagem, o voo atrasou, mas não foi um simples atraso, foi um atraso de um dia para o outro, né, e aí, então, o voo não saiu naquele dia, só que a empresa aérea não avisou imediatamente que o voo não ia sair, e deixou esse grupo de idosos, né, aguardando no aeroporto aí, tipo, 8 horas, né? Aí, depois de 8 horas aguardando no aeroporto, é que a empresa aérea afirmou que o voo não sairia naquele dia. E aí a empresa aérea até levou, né, o grupo, né, para um hotel para poder dar uma descansada, tomar um banho e poder pegar o voo no dia seguinte. Quando eles chegaram no hotel, elas descobriram que o quarto já estava reservado em nome delas 8 horas antes, mais até 10 horas antes, ou seja, 2 horas antes do próprio voo, o que pressupõe, então, que a companhia aérea sabia que aquele voo não iria sair, né? Já sabia 2 horas antes do próprio voo que aquele voo não ia sair, de modo que a companhia aérea já podia ter avisado muito tempo antes, né, que o voo não ia sair, e, quiçá, já ter providenciado o transporte, né, e o quarto de hotel aí muito tempo antes, né, e não fez, se omitiu. Além disso, depois que no dia seguinte, então, a companhia aérea colocou uma van para levá-las, então, de volta ao aeroporto de Guarulhos, né, e levou. Só que essa van deixou o grupo de idosos num determinado portão de embarque. E quando eles chegaram nesse portão de embarque, elas descobriram que, na verdade, esse voo não ia sair daquele portão de embarque, ia sair de outro portão de embarque, né? E o aeroporto é gigantesco. Então, elas tiveram que correr aí, né, um grande pedaço do aeroporto, saindo de um portão para chegar no outro portão, né? E, claro, se fosse um grupo de pessoas de menos idade, beleza, é ruim, mas dá para fazer, né? Agora, um grupo de pessoas com idade, com malas, e tendo que correr aí no aeroporto para não perder o voo, não por erro delas, mas por erro da companhia aérea que deixou num portão errado, claro, gerou todo um prejuízo, um transtorno, um prejuízo. E aí, então, o voo finalmente decolou com um atraso de um dia e, consequentemente, esse grupo perdeu hotel e passeios que já estavam pagos, né? E a gente entrou com ação de indenização contra a companhia. Aleguei tudo isso, né? Tinha prova documental dessa sequência, porque elas me ligaram, né? Minha mãe me ligou e eu falei, come alguma coisinha no aeroporto e guarda a notinha, né? E paga com cartão e guarda a notinha, para pegar a nota e ter a data e o horário, para provar que vocês estavam no aeroporto, né? Então, comprava um pãozinho de queijo por uns R$200, mais ou menos, no aeroporto, e guardava a notinha para provar aí que eles permaneceram todo esse período de tempo no aeroporto e que tiveram que voltar no dia seguinte, enfim, né? Para provar esses fatos. Na verdade, nem precisava, né? O simples atraso de voo já pressupõe todo o prejuízo causado, que é um dano moral in re ipsa aí, né? E nós ganhamos essa ação, né? Sem nem ter audiência, com base nesses documentos, né, mostrando o horário de permanência no aeroporto
e com base na alegação de ser um dano, não alegação, entendimento jurisprudencial mesmo, de ser um dano in re ipsa. Em razão da conduta da companhia aérea, pelo simples atraso de voo, já gera dano moral. E nesse caso, teve todas essas outras circunstâncias aí que agravaram a situação e que majoraram, portanto, o dano moral sofrido por esse grupo. Professor, como que a sua mãe, assim, ela conseguiu, assim, que a agência aérea tinha reservado o quarto de hotel um período bem antes e fez elas ficar no aeroporto? Como eles perguntaram na recepção. Na verdade, não sei se eles perguntaram, se eles se atentaram para isso, né? E perguntaram, ou se o próprio atendente da recepção do hotel que falou. Mas tiveram essa informação na recepção do hotel, né? Não sei se elas perguntaram, ou se o próprio atendente falou, vocês estão chegando agora, mas a reserva até de tanto tempo atrás, né? Não sei certinho se partiu delas, ou se o próprio atendente estranhou e já falou, né? Mas foi o próprio hotel que informou, né? O próprio hotel que informou. Pessoal, e com isso, então, nós terminamos a nossa matéria de hoje, e na nossa próxima aula é feriado, né, dia 2, e na outra semana a gente vai entrar no dano moral propriamente dito. A gente vai fazer um estudo mais aprofundado do dano moral. O que é o dano moral, né? E principalmente quais são os critérios de liquidação, né? De fixação de valor para fins de quantificar o dano moral, né? Que é bastante complexo aí, né? E um sistema que era tido como inconstitucional no direito brasileiro, ele acabou sendo adotado na reforma trabalhista de 2017. E a gente vai comentar sobre isso, né? Que é o sistema, então, tarifário de indenização por dano moral. Até 2017 ele era tido como inconstitucional, né? Inclusive o STF julgou inconstitucional a lei de imprensa por prever um sistema de liquidação de dano moral tarifário, né, pré-estabelecido, e depois disso, né, de ter julgado inconstitucional a lei de imprensa, veio a reforma trabalhista de novembro de 2017 e previu esse sistema tarifário aí, né? A gente vai comentar sobre isso, então. Pessoal, eu vou interromper a gravação para não ficar muito longo. Agradeço a presença, né, e a paciência de todos, né? Desejo aí uma boa semana de estudos, um bom feriado para a próxima semana e a gente se vê na outra semana. Gente, interrompo aqui a gravação e a gente continua batendo um papo.